Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando para essa live, para mais essa live surpresa, né? Foi avisado em cima na hora. E enquanto vocês vão chegando, vou falar o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas percepções a respeito da profissão da constelação e percepções também que vão trazer alguma clareza dentro da nossa atuação profissional em si. E hoje nós vamos ter um convidado também especial, que é meu amigo, meu aluno, e atua dentro da constelação como profissional há 6 anos, conhece a constelação há 9 anos. E me convidou para fazer essa live aqui, né, no Instagram, para que a gente compartilhe com vocês essas percepções que a gente vai tendo trabalhando com a constelação, que são muito importantes. Inclusive para quem não tem contato, para quem nunca teve contato com a constelação, essas percepções vão trazer bastante clareza para que a gente consiga cada vez andar de uma forma mais leve na vida também. Uma forma mais próspera também, eu diria, né? E até que o Edgar chega, vou compartilhar também com vocês uma frase. Uma frase que eu estava separando antes, né, para fazer as cartinhas também, que logo mais a gente vai ter as cartinhas com a gente, que é: gratidão é quando eu tomo aquilo que eu recebo e eu faço multiplicar. Basicamente, gratidão me faz lembrar então a parábola dos talentos, que é quando Deus, quando o mestre, né, deu talentos a cada um de acordo com a sua capacidade, e as pessoas então tomaram aquilo. Mas aqueles que fizeram multiplicar, então quando o mestre voltou, eles foram elogiados. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, senão a gente não está agindo com gratidão. A gratidão ela é percebida na ação, nas palavras não ditas e na honra. E honra significa eu levo aquilo adiante e faço multiplicar, talvez fazendo até um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente em honra aquilo que não pode ser feito diferente. Então, quando a gente consegue ser realmente grato, a gente consegue fazer multiplicar os nossos talentos. Quando a gente sente realmente gratidão no coração, a gente não precisa ficar anunciando, porque nossas ações vão falar no lugar das nossas palavras. Nosso silêncio, nosso brilho no olhar muitas vezes vai falar também no lugar das nossas palavras. E as nossas ações dizem muito mais do que as nossas palavras seriam capazes de dizer. Então, para a gente refletir agora nesse início na live, né? Se a gente realmente está conseguindo agir na vida com gratidão, se a gente realmente está conseguindo caminhar na vida sentindo gratidão em cada passo, honrando os que vieram antes a cada ação que a gente também é capaz de realizar. E eu tô falando de gratidão agora também, porque hoje na live a gente vai falar um pouquinho a respeito de professor, aluno, aprendizado, tudo isso, e todos aqueles que vieram antes, para que a gente consiga então exercer tudo daquilo e que a gente consiga multiplicar 30, 60 e 90 por uma semente talvez. A gente precisa regar com essa gratidão também. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. E eu quero que vocês enviem o convite dessa live para umas 5 pessoas, para que mais gente possa estar presente com a gente também aqui nessa noite. Enquanto o Edgar vai chegando aí também. Hoje é uma live diferente, né? Com um convidado. Geralmente eu faço minhas lives sozinho na quarta-feira. E hoje a gente mudou. Edgar, tu está conseguindo me ouvir aí? Eu consigo te ouvir, tô conseguindo te ver também, mas tu tá me vendo, Ângela? Pra mim a tela tá Não tô aparecendo vendo escura. você, Edgar. Alguém tá vendo ele? Ou é só eu que não vejo ele?
Hum, O não. pessoal também não está te vendo, Edgar. Tá, tudo Tenta bem. sair, então, Ah, sai da live, entra de novo e me manda um convite para participar. Vamos ver se de repente dá certo. É assim mesmo, né? No ao vivo a gente tem que lidar com os desafios conforme eles se apresentam. O bom é que a luz voltou em Tapejara faz 5 minutinhos. Senão ele ia fazer a live no escuro lá em Tapejara e vocês não iam ver ele de qualquer maneira. Mas até que ele entra, eu vou voltar no assunto ali da gratidão. Como a gente vai falar de professores, né, daquilo que a gente recebeu para levar para o mundo, a gente precisa falar de gratidão necessariamente também, uma vez que quanto mais honra a gente traz, quanto mais respeito a gente traz às pessoas que tornaram possível também o conhecimento que você tem, mais você será capaz de multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. Não como aquela pessoa que recebe algo com a intenção já de passar, mas como aquela pessoa que é transformada quando recebe aquilo, transborda isso e então sente a necessidade de passar, né, para outras pessoas esse transbordo, para que mais pessoas possam usufruir dessa transformação que você viveu. E isso é gratidão. Na ação. Muitas vezes a pessoa que nunca usou a palavra gratidão é talvez uma das pessoas mais gratas, porque ela está lá multiplicando, levando na vida. Vocês querem saber qual uma das maiores alegrias do professor? É que o aluno realmente tome o conhecimento que veio a partir dele, vá para a vida e usufrua desse conhecimento fazendo multiplicar. Isso é o que preenche o coração do professor também. O professor então vê que ele está sendo grato. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se o Edgar está aqui. Opa, agora estou vendo bem. agora deu certo, então. É isso aí, nada que um ajuste Agora deu não. certo. Ah, Bem-vindo, Edgar. muito Primeiramente. obrigado, Ângelo. Muito obrigado. A gente foi fazendo os ajustes até chegar na excelência. Agora a gente consegue se ouvir, sim. Vamos Essa lá. live, na verdade, foi marcada em cima na hora, né? A gente Sim. estava fazendo granola, sementes, fazendo aqui as invenções e vamos falar, vamos fazer essa live. E aí, como é nosso costume, né? Uh, uma frase que ficou muito marcada na alquimia, vamos brindar à distância. Ali. Tenha A sempre uma live. gelada na geladeira É para verdade. a vida de que você sempre está pronto para comemorar, de que você sempre está esperando coisas boas da vida. E muitas vezes as pessoas não têm essa fé, né, Edgar? Essa fé de que realmente Sim. algo melhor vai acontecer. E olha só a importância, às vezes, da gente se encontrar, né? Encontrar até mesmo como grupo, porque aqui tem vários colegas, né? E se encontrar até como grupo. Nós nos encontramos no sábado, né? E olha só, através de um encontro surgiu uma ideia, né? E de uma ideia, quantas pessoas conseguem se conectar com a mesma informação? Parece que o campo mesmo ele age, né, no momento certo. As ideias parece que elas expandem de tal ponto que não só digamos, eu e o Ângelo que estamos conectados aqui, né? Mas todas as pessoas também conseguem, de certa forma, fazer parte disso. E fazem, né? Na verdade, fazem parte. Através de uma pequena informação, de um encontro, onde sim nós comemoramos, né? De um lindo trabalho que nós fizemos, comemoramos com uma espumante, que esse é o nosso cabo-chefe, e olha só, assim todos ganham, né? Todos ganham. Através dessas informações que a gente vai passar para vocês hoje, é como se o conhecimento expandisse. Perfeito. Eu costumo dizer que o conhecimento não é nosso, né? A É gente verdade. apenas recebe, a gente cria percepções novas, claro, a partir do conhecimento, mas ele não foi possível do zero, ele nunca é do zero que a gente reconstrói. Tantos professores, tantos filósofos construíram tanta bagagem teórica antes para que a gente pudesse receber e aí então criar percepções novas. E quando a gente está transbordando disso, a gente sente a necessidade de compartilhar, né?
E É tem sempre verdade, necessidade de estar aqui, ó, 70 pessoas é verdade. juntas para falar sobre as nossas percepções também. Isso é maravilhoso. É, e é muito lindo isso que você fala, que o conhecimento não é nosso. Tem uma breve história que eu gostaria de contar para vocês, para depois o Ângelo já entrar mais profundo naquilo que a gente vai fazer hoje. Mas eu vou contar uma breve história para vocês. Uma história de Francisco de Assis. ah, no finalzinho da vida dele, e ele foi uma pessoa que viveu muito intensamente, porém viveu pouco tempo. Foi praticamente 40 anos de vida, Francisco viveu. E ao final da vida dele, ele ficou um pouquinho triste e literalmente magoado, decepcionado, de certa forma. Porque ele percebeu que as pessoas mais próximas dele, né, estavam fazendo algo que não era aquilo que ele tinha criado. Era algo que ele viveu muito na pobreza, no desapego, nos sacrifícios, enfim, né? Que foi a linha de vida dele. E aí ele chamou uma das amigas dele, que era a Clara. Depois ficou se sabendo que ela se transformou em Santa Clara. Na época era a Clara. E aí ele disse assim: eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu estou, de certa forma, triste com tudo isso que está acontecendo, porque parece que os meus discípulos não estão fazendo aquilo que eu preguei. Então Clara disse assim: mas é porque você ainda não é pobre o suficiente. Aí Francisco disse: como assim? Eu só tenho uma veste, eu abri mão de todos os luxos e eu durmo no chão, nem cama eu tenho. Por que você me diz que eu não sou pobre o suficiente? Então Clara sorriu e disse para ele: porque ainda você está preocupado com aquilo que você criou e você espera que as pessoas levem para frente aquilo que você criou. Você só tem que ser suficiente naquilo que você está vivendo. Depois as pessoas vão fazer a parte delas. Mas agora tu tem que ser suficiente naquilo que você está vivendo. Assim você vai se transformar realmente naquilo que é a pessoa que você buscou a vida inteira. Então Francisco parece que recebeu aquilo com tanta amorosidade que ele literalmente, após essa conversa, ele descansou eternamente. Hoje é a igreja, uma das igrejas mais famosas, dos Ângelos. Olha só, dos Ângelos. E tem muita história através disso, quando literalmente ele deixou que as coisas acontecessem do jeito que elas tinham que acontecer, sem ter o controle. Então nós não fizemos parte, digamos assim, direto, o conhecimento é do Ângelo, o conhecimento é do Edgar, o conhecimento é do fulano ou do ciclano. O conhecimento é de quem o busca e de quem também consegue levar, de certa forma, com amorosidade. Assim a gente faz parte do conhecimento. Lindo, é um soltar o controle, né? Significa confiar na vida Verdade, do Bert Hellinger, esse verdade. soltar o controle. E realmente a gente percebe nesse campo que você disse lá no início, como as coisas acontecem como tem que acontecer. E se a gente Justamente. tem, a gente só confia e permita que o rio siga seu fluxo, então. A Verdade. gente não pode ter a arrogância de se apossar de um conhecimento, de algo, mesmo que a gente tenha autoria, porque mesmo a nossa autoria não tem força diante de tudo aquilo que veio antes de nós. Obrigado. E muito Pode ficar. importante, é muito importante a gente manter a tranquilidade sempre, né? Vou contar um pequeno detalhe que aconteceu há minutos atrás. A cidade aqui onde nós moramos, Tapejara, ela sofreu um apagão, um blackout geral. Me parece que aconteceu um acidente, né, e mexeu com a rede de alta tensão. E aí eu falei pro Ângelo, nós vamos ter que iniciar a live com luz de velas, né? Mas eu estava mantendo a tranquilidade e tal, porque ainda tinha uma reserva de bateria do celular para que nós conseguíssemos fazer o trabalho. E impressionante, porque 5 minutos antes, parece que a energia voltou. Então, em qualquer fase que você esteja passando da vida, se você manter a tranquilidade, parece que uma luz vai se acender. Parece que uma luz retorna, mesmo no momento que você parece que está a ponto de desistir. Mas se você ficar conectado com aquilo que realmente é para acontecer, a gente percebe que a luz sempre volta.
A luz sempre nos acompanha. A gente precisa confiar mais. A gente precisa confiar mais. Que baita recado, né, nesse início da live já. É verdade. E realmente aconteceu isso, gente. Realmente aconteceu. A gente só precisa confiar. As coisas acontecem como tem que acontecer. Ilusão nossa é querer distorcer o tempo. Elas só vão acontecer do jeito que tem que acontecer. É verdade. A alma, a gente costuma dizer, né, que a alma é lenta e a alma sempre sabe o caminho. Então, se a gente confia à alma, e a alma nesse conceito da constelação que Bert Hellinger traz, é algo além de nós. Seria aquilo que nos conecta, né, realmente com a nossa fé, com o nosso Criador, e que faz as coisas acontecerem como tem que acontecer. Então, quando a É, gente confia a essa alma, a gente está demonstrando que tem fé. Talvez não só a gratidão seja demonstrada através das ações, mas a fé também. Não seja naquele que diz que tem fé, mas sim naquele que age confiando na vida realmente. é. O próprio Jesus Cristo já falava diversas vezes, né? Ele disse: Eu sou só um condutor, mas o que realmente te cura é a fé que você tem. A fé que você tem na grandeza, a fé que você tem em mim, é o que faz com que você alcance a cura. Mas eu sou só um condutor, ele disse assim. Eu faço parte de uma condução onde tem uma energia maior acima de nós. Essa energia chega até mim e através dos teus olhos você encontra a cura. Mas eu sou só um condutor. Você só precisa confiar na tua fé. A tua fé que vai trazer a cura. E a gente vê muitos casos, né? São inúmeros casos que a gente vê que a cura realmente ela só chega quando a gente tem fé o suficiente para acreditar que aquilo possa acontecer. Olha que interessante o rumo que a gente está indo nessa live de hoje. Deixa eu só fazer dar um passinho para trás aqui. É Comecei falando verdade. de gratidão, e a gente já falou em confiança, em fé. A gente está falando de algumas virtudes aqui. E tem mais uma que eu quero já chamar. Já que a gente vai falar um pouquinho, né, também da nossa experiência profissional, das nossas percepções, que é a humildade. Se a gente É for verdade. fazer nessa listinha de virtudes. É, Como é importante a gente ter humildade para que a gente tenha um coração ensinável, né? Um coração onde a gente se coloca sempre como aprendiz da vida e essa humildade nos mantém sempre em crescimento. Até eu estava comentando esses dias no curso, agora eu vou expor você, Edgar, fica à que vontade. tu conheceu Constelação antes que eu e começou a trabalhar antes Sim, que eu comecei. E mesmo assim, você teve humildade suficiente de ir lá para fazer o curso conosco. é verdade. E, e aí eu costumo compartilhar sempre que a gente nunca está pronto, a gente sempre está crescendo. Assim como eu também continuo sempre estudando, sempre lendo, porque a gente precisa entender que se a gente se considerar pronto, a gente perdeu a humildade. Então, na É, verdade, um curso também nunca vai formar um bom profissional, mas vai ser algo que vai trazer talvez o ferramentário, a base necessária para que você aprenda a crescer ou aprenda a aprender, sempre com a vida também, né? E como é importante essa humildade. e, e olha só, e é verdade. Quando eu ouvi falar no nome do Ângelo, eu busquei, né? Busquei o trabalho dele para mim ter uma nova experiência. E eu já falei até nos grupos, né? Nos grupos onde o Ângelo é o professor, né? E eu tenho honra de ser aluno do Ângelo, mesmo eu tendo começado antes. Para mim é uma honra compartilhar esse momento com ele e todos os colegas sabem disso, né? E várias pessoas que têm acesso ao meu trabalho também sabem disso. E a partir do momento que eu vi a forma com que o Ângelo conduzia os grupos, isso não quer dizer que a forma com que eu aprendi não era certa, de forma alguma. Eu tenho muita gratidão, porque a gratidão é algo que a gente usa quando a gente compreende o que ela representa. Não é algo que você fala simplesmente gratidão e ponto. Você precisa ter ela no teu coração. Assim você pode usar ela com leveza. E as pessoas que você usa parece que vão se conectar com aquela palavra. E o que ela está representando no momento.
E eu tenho muita gratidão pelos meus professores que vieram antes, mas eu sempre fui aberto a buscar o novo, a conhecer outras formas, outras técnicas, assim a gente desenvolve outras teorias no nosso trabalho. E olha só, quando eu conheci o trabalho que o Ângelo fazia, eu já comentei com ele, né? Comentei com outras pessoas, eu parei de atuar. Fiquei 8 meses parado, porque eu busquei dentro de mim se aquilo que eu estava fazendo ajudava realmente as pessoas, ou talvez seria só uma forma de eu aprender com aquilo. Se aquilo eu estava ajudando o suficiente, ou era uma forma que eu buscava ainda de aprender. Então eu parei. Aí busquei, né, os conhecimentos do Ângelo, me tornei aluno dele, mesmo tendo começado antes mesmo dele, me tornei aluno dele e para mim, vou falar da minha experiência pessoal, para mim foi fantástico, porque a constelação em si, ela é única, mas a gente pode aprender a cada dia. Ah, o Ângelo mesmo nos contou uma história do Bert, com lá seus 92 anos, que ele chamou um dos amigos dele e disse assim: eu estou fascinado com algo que eu descobri hoje através da constelação. Isso que o cara começou a trabalhar na constelação em 1978, vendo o fenômeno do que a constelação fazia no campo. Então, passados-se muitos anos lá, ele com 92 anos, ele ainda estava fantasiado com tudo aquilo que ele percebia que era possível a gente aprender. Que a gente consiga ser eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Assim a gente tem humildade suficiente para aprender a cada vez mais. Eternos aprendizes, que a gente nunca perca essa humildade e esse coração fértil para que a gente sempre se mantenha aprendendo. É Quando verdade. tu me contou essa história a primeira vez, eu fiquei muito surpreso. Eu não sabia, né? Só fiquei sabendo depois. E, e ao mesmo tempo, isso não me senti engrandecido com isso, muito pelo contrário. Eu pensei, nossa, que baita aprendizado que eu preciso ter. Que como a gente precisa sempre lembrar de ser cada vez mais humilde também. É Então, não verdade. importa quantos cursos a gente já fez, a gente sempre vai ter para aprender. Isso que tu lembra do Bert também é maravilhoso. Imagina quem somos nós, se ele com 91, 92 anos chegou lá, faceiro, como a gente diz aqui, né? Faceiro dizendo de descobrir algo novo. E tanto que a constelação, após a partida dele, ele deixou bem claro, né? Que era um trabalho em construção, que a gente sempre se mantinha aprendendo, tinha muito a ser descoberto ainda. E a gente não pode, então, dizer que está pronto. Isso seria criar uma imagem. Eu gosto sempre de fazer uma referência às escrituras bíblicas, né, também, que é não Sim. façam imagens. E a vida é como uma dança em constante movimento. Se eu crio uma imagem daquilo que a vida é, eu torno ela estática. Mas quando eu olho para a vida e digo isso é a vida, ela já não é mais isso, porque ela está em constante movimento. Eu estou olhando para uma imagem. Então a vida é tão grandiosa que nós não podemos reduzi-la a uma simples teoria. E é por isso que nós não podemos tornar a constelação um método, e é por isso que nós não podemos dizer eu entendi, e é por isso que nós não podemos se apossar do conhecimento como se ele fosse nosso também. Mas sim, mesmo que a gente já saiba muito, mantemos sempre o coração humilde para o que mais a vida tem para me ensinar a partir disso, como eu posso melhorar, ou buscar a excelência, como diz o Cortella. E a gente sempre está pronto para aprender algo novo. Mesmo a gente repetindo, gente, é fantástico. Vou trazer para vocês também algo que aconteceu comigo. Com outros professores, eu fiz uma formação, eu gostei tanto de fazer aquela formação que eu repeti de novo. Como eu fiz agora com o Ângelo, eu já tinha feito uma formação com ele, repeti de novo, né? E assim, olha, sempre tem algo novo que você não percebe. Você fica olhando para aquilo, pensando, mas se eu fiz a formação e eu percebi algo novo, algo dinâmico, como que eu não tinha percebido na primeira vez? Então parece que
Quando você está fazendo esse investimento, é algo que você se conecta com a vida, porque a vida é em movimento. Se o fluxo do dinheiro faz a gente se conectar com a vida é em movimento. Aquilo que você está investindo em conhecimento, na verdade, está te conectando com a vida. Assim é como se você ganhasse créditos, né? Na forma com que a gente fala, é como se você ganhasse créditos de vida, porque você está trazendo conhecimento para ti e esse teu conhecimento, às vezes você nem se dá por conta, mas você consegue tocar o coração de pessoas que às vezes elas ficam no silêncio. Muitas pessoas elas conseguem manifestar, mas muitas pessoas ficam no silêncio que você só sente. E isso que é aquilo que eu falei anteriormente, quando você percebe o que realmente significa a palavra gratidão. Quando alguém, às vezes, num curso de constelação, chega e fala algo que você falou, né? Que você talvez nem mais lembre que você falou, mas fez tanta importância para aquela pessoa naquele momento que ela ouviu. Para você foram só palavras, mas para aquela pessoa talvez mudou o destino dela. A partir do momento que você mudou o destino de alguém, é como se você passasse a pertencer a essa pessoa. Então, você imagine quantas pessoas a gente tem próximos da gente que a gente nem imagina. Só por ter, em algum momento, ter mudado o destino dela. E olha só, eu estou falando disso porque olha quantas pessoas o Ângelo mudou o destino. Muitas pessoas, talvez, ele tenha esse conhecimento, mas muitas pessoas ficam meio só atrás dos bastidores. Mas é muita gente. É muita gente. Alguma pessoa que participou de um grupo do Ângelo levou essa informação lá em casa. Aquela informação mudou o destino da pessoa porque ouviu algo. Se a gente tivesse noção da dimensão que a constelação é, às vezes a gente pararia e agradeceria pelo Bert por ele ter tido a oportunidade de estar vivo, no mesmo tempo que a gente ficou. É grandioso isso. É um motivo de verdadeira gratidão termos tido um gênio no mundo e esse É gênio verdade. escolheu trabalhar com sacerdócio e depois com terapia e trouxe tantas coisas lindas para que tantas vidas sejam transformadas. É A gente tem, verdade. a gente tem bastante sorte mesmo. E, e, É, e nós não temos noção mesmo de quantas pessoas a gente traz junto com a gente. Tem um conceito que o Edgar tocou no assunto, que é peso anímico ou dignidade da alma. Eu mudei um pouquinho o nome para tornar mais didático, que é aquilo que faz a nossa alma ter força, aquilo que torna uma grandeza interior, basicamente. E quanto mais pessoas você ajuda, você impacta, ou você muda o destino, criando assim um vínculo de destino, você fica mais forte porque você vai gerando esse crédito com a vida. Você vai se tornando uma pessoa que deixou a realidade melhor porque você está aqui. E a gente não precisa dizer isso porque isso é sentido. E a gente sente quando olha para a pessoa e confia instantaneamente nela. Tive essa percepção a partir de uma conversa com o meu professor, o Luiz Henrique, uma conversa informal, é nessas conversas que surgem as maiores percepções. E nós estávamos falando acerca de como a gente cria uma espécie de juros compostos da vida, ou uma espécie de marketing multinível, porque imagina que você ajudou a pessoa foi lá para a família dela e toda a família foi beneficiada, e tudo aquilo só foi possível porque você foi transformado por aquele conhecimento antes e transbordou. Então, como é, como é importante também saber que a vida é justa e você leva parte do crédito mesmo que você não saiba. E esse é o segredo do sucesso. Era aqui que eu queria chegar. Porque quando a gente traz esse crédito, quando a gente é luz na vida das pessoas, as pessoas pressentem isso e se aproximam também. é E o nosso verdade. sucesso é prova de que a gente está honrando também todos aqueles que vieram antes e mudaram também o nosso destino. A gente está levando através de palavras não ditas, talvez. Essas pessoas estão presentes no coração, no olhar, e isso é fantástico quando a gente tem essa possibilidade de compartilhar também. E nunca esquecendo de lembrar, né? A vida foi feita para dar certo. A vida foi feita
feita para dar certa. Às vezes a gente fica nos altos e baixos, a gente aprende, né, com aquilo que a gente ainda precisa aprender, mas a vida no seu padrão máximo ela foi feita para dar certa. Ah, se não tá, se não tá da forma com que deveria, a gente deveria se perguntar aonde é que eu estou atrapalhando para que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer, né, Gino? E Fantástico. muitas vezes eu me coloquei nesse lugar, sabe? Muitas vezes eu me perguntava por que que ainda as coisas pareciam que não estavam fluindo da forma com que era. É que às vezes a gente precisa sim, né? Agora eu tô falando como aluno, tá? A gente precisa sim ter conhecimento suficiente, né? Vou usar uma frase do Mário Sérgio Cortella, que tem coisas que nascem pronto. E ele dá exemplos como geladeira, televisores, carro, isso nasce pronto. Ele disse: nós, como seres humanos, nós somos seres imperfeitos. Porém, através do conhecimento, a gente vai aperfeiçoando a tal ponto que a gente chega muito próximo da perfeição. Porém, sempre um passo atrás. Ou melhor, dois. Dois passos atrás. Assim, a gente tem muito mais tempo de vida aqui. Porque a perfeição seria o final. Então, a gente não precisa ter a perfeição na totalidade, mas sempre buscando mais. E isso fica muito claro, porque mesmo, mesmo eu já tendo, né, conhecido a constelação há muito tempo lá atrás, eu não parei de aprender. E eu não paro de aprender. Eu sempre busco novas formas, novos olhares, nem que seja um ponto ou uma vírgula, como a gente diz, a gente pode acrescentar, talvez na vida de quem te busca, uma grandiosidade tão grande que isso vira em créditos para nós, né? Isso que é a grandiosidade desse trabalho que a gente desenvolve. Fantástico tudo isso. Fantástico. E a gente é tomado a serviço, né? É verdade. Às Muito a vezes a gente serviço. tem que ir com um pouquinho de medo, mas sempre com os pés no chão. É verdade. Depois parece que o caminho se apresenta. Sobre a perfeição que tu comentou, tem uma frase do Bert que é: a ânsia pela perfeição é, no profundo, uma ânsia pela própria morte. Porque É o que verdade. resta ao perfeito, né? O É perfeito já verdade. não, para o perfeito já não há mais desafios. É O mundo verdade. dos mortos é o mundo da perfeição. Então, que bom que a É, gente é imperfeito e que bom que a gente, com medo mesmo, né? Com imperfeições mesmo, decidiu caminhar na vida também ajudando outras pessoas. é verdade. Deixa eu ler aqui, E, antes de continuarmos, do claro, Gonçalves. Ele colocou vamos que lá. o Edgar foi quem me apresentou o mundo dos jaguarianos. No caso, o teu trabalho, Ângelo. É verdade. Verdade. E isso fica muito claro, né? Que o sucesso de um é o sucesso de todos. Esse é um caso que eu tenho o Gonça no meu coração, né? Um bom lugar no meu coração, porque ele sempre disse sim para aquilo que realmente fazia sentido para ele. E parece que ele entendeu no coração que a gente sempre precisa aprender mais. O Gonça é um exemplo para mim, um exemplo vivo que o ser humano nasceu para dar certo. A gente pode buscar outras formas de conhecimento, outras formas de aprender, porque o conhecimento não é algo que ele permanece parado. Ele está em movimento. A gente só precisa também se mover na mesma dimensão com que ele se move. Quem está Perfeito. nos ensinando e quem está nos ensinando também busca conhecimento. A pessoa que busca o conhecimento para nos ensinar tem alguém que foi buscar antes. Então é como se fosse uma corrente do bem que se forma. Todos têm parte disso. Os alunos só fazem parte disso porque alguém buscou conhecimento lá atrás. Fantástico. E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês também. Tem o conhecimento que é das palavras, o conhecimento escrito, e tem um outro tipo de conhecimento também que a gente aborda na constelação, que quem falou disso melhor é Rupert Sheldrake, um, um biólogo canadense que criou a teoria dos campos mórficos ou campos morfogenéticos, que é aquele campo que a gente faz que a gente utiliza na constelação.
para entender o que a pessoa, qual é o próximo passo da pessoa para ela alcançar a cura. Ou, como o Edgar disse antes, onde é que a pessoa está atrapalhando que a vida não está fluindo, porque a vida foi feita para dar certo, ela foi feita para fluir. É verdade. E então esse campo mórfico, nessa teoria a gente consegue perceber que há outro tipo de ensino, que é o ensino por ressonância, que É, significa basicamente que nós temos um sensor de verdade dentro do nosso coração. Então, quando o Edgar chega aqui, ele conta uma história, quando o Edgar chega aqui e traz um ensinamento, traz uma percepção, aquilo toca o meu coração porque ele está vivendo aquilo. Se ele está trazendo a percepção só porque ele ouviu do professor ou da professora e traz sem que aquilo tenha realmente transpassado no coração dele, eu vou até ouvir e dizer legal, mas não vai tocar. Então, então, olha que interessante, nós precisamos. Uh, cheguei de me distrair com o efeito que apareceu aí. Nós precisamos entender como funciona essa ressonância. Quando eu vou também conduzir uma constelação e eu digo para a pessoa, ó, você precisa aceitar que teu pai como foi, e isso é certo, toma no teu coração, isso vai te trazer força para você parar de jogar fora o dinheiro que chega para você e segue para a vida que ela foi feita para dar certo. Se eu não fiz isso no meu coração, não vai ressoar no coração dela. Esse é o conceito de ressonância. Então a pessoa não vai conseguir fazer aquilo porque ainda não é uma verdade para mim. Eu acredito que nosso maior desafio como profissional talvez seja viver aquilo que a gente ensina, que a gente torne uma verdade, que a gente viva isso como uma filosofia de vida, a tal ponto que vai chegar num momento que você não precisa nem falar. A pessoa vai olhar para ti e algo vai mudar no coração dela. Porque é isso que as pessoas que estiveram presentes com Bert relatavam. Elas é relatavam, verdade. olha, eu sentei do lado do cara, lá do alemão, ele ficou 5 minutos de silêncio. Quando eu levantei, eu estava outra pessoa, estava transformada. E como isso é É, possível? E aí depois o Bert falava que ele olhava para o coração dele, entendia o que a pessoa precisava fazer na vida dela, e ele próprio fazia no coração dele aquilo que ela precisava fazer, e em conexão com ela, ela também conseguia. Esse trabalho, como diz o meu professor, é um sacerdócio, né? A gente é tomado a serviço. é E verdade. É verdade. A gente só precisa estar aberto ao novo, né? A gente só precisa estar aberto ao novo. E eu vou contar uma história, uma pequena história, mais uma, né? De uma conversa que eu tive com o Ângelo esses dias e ele estava um pouquinho preocupado a respeito se o conhecimento dele estava chegando até os alunos. Ele me disse assim, será que está chegando o suficiente? E naquele momento eu quase não consegui responder, porque eu, na posição de aluno, também disse, espera aí, mas então eu também preciso aprender algo com isso. O que eu preciso aprender com isso? E eu lembrei de uma história, de muitas que eu tenho, eu lembrei de uma história onde uma professora perguntou para uma pessoa sábia, que ela disse assim, eu tô com problemas com os meus alunos. Me parece que eu não estou ensinando o suficiente. Então, essa pessoa disse assim, quantos alunos você tem? Ela disse, eu tenho 50 alunos. Eu me dou muito, mas parece que eles não conseguem chegar naquilo que eu gostaria que eles aprendessem. Então, esse homem falou com palavras simples, mas porém muito sábias e profundas também. Ele disse assim, eu vou te contar uma pequena história de um professor que tinha 12 alunos. Esses alunos já eram adultos quando começaram a seguir esse professor. Diferente de você, que as crianças são obrigadas a entrar na escola. Elas são quase obrigadas a entrar. Então tem um pouco mais de dificuldade. Aquele professor já saía na frente com os 12 alunos. Só que tem uma dinâmica que ele fazia, que quase todos os dias ele tinha uma matéria diferente. Numa das matérias que ele trazia era a multiplicação dos pães, a outra ele brincava de uma forma diferente, onde fazia com que os cegos enxergassem. Às vezes ele ressuscitava alguém. Era muito dinâmico. Os 12 alunos ficavam simplesmente
fantasiados com aquilo que eles aprendiam. Aquele conhecimento durou 3 anos. 3 anos. Esse professor teve esses 12 alunos por 3 anos. Ele ensinou muito, mas muito mesmo. Eles tiveram uma festa de comemoração, onde chamavam de Santa Ceia. E ali eles tiveram várias oportunidades de cada um se olhar para os outros, enfim, mas cada um teve um conhecimento diferente dos 12. A ponto que um deles, né, por instinto talvez, conseguiu trair o professor. Um deles negou o professor 3 vezes, mesmo sendo alunos que estavam o tempo inteiro junto. Vários, na hora que realmente o professor mais precisava, parece que eles desapareceram, sumiram. Foram muitos aprendizados nessa história. Eu diria que você está ensinando o suficiente. Cada um vai pegar essa semente e vai fazer com que isso produza 20, 30, 40%. Alguns vai produzir 50, 60%. Muitos talvez vão produzir 70, 80%. E muitos produzirão 90%, talvez até 100%, dependendo do solo que elas plantarem nessa semente. Mas tu tá fazendo o suficiente. Tu tá fazendo o suficiente. Uau. Que lindo. Quem somos nós para questionar os teus ensinamentos? Eu acho que a gente leva cada professor que a gente teve realmente no coração, né? Assim como eu sou grato a cada professor que tive e, e a gente cria toda essa rede. Como alguém disse ali em cima, é nessas horas também no trabalho voluntário, nisso que a gente sente que está cumprindo o nosso propósito, mas conectado a Deus mesmo. E tem muitas pessoas que estão falando da emoção. A emoção só vem quando é verdade. Se não fosse verdadeiro, a emoção não seguiria esse caminho. Mesmo vocês estando distantes, parece que a emoção toca no lugar do coração. Um lugar que vocês têm muito lindo, talvez até mais do que nós, porque nós estamos conectados através de uma imagem, vocês estão conectados através da informação. Então, vocês também, que estão falando isso, têm uma grandeza muito grande na alma. É um conjunto, né? É um conjunto. E é lindo perceber que cada um que se sentiu tocado e comentou ali, como isso também está no coração delas, já que ressoa. E A gente como constelador, vocês percebem, eu diria que a maioria, eles são muito bíblicos, né? A gente aprofunda muito nessa questão bíblica, porque aquilo que foi escrito lá na maior parte é muito verdadeiro, a ponto de quando a gente lê algo que está escrito lá, parece que algo toca no nosso coração. E a gente sabe que é verdadeiro. E tem uma das passagens bíblicas que me toca muito, onde alguém pergunta para Jesus se Jesus poderia perdoar os pecados. Tu pode perdoar os meus pecados? E Jesus era alguém que sorria muito. Quem sorri é alguém que está conectado com a vida. Então Jesus disse assim: quem sou eu para perdoar os teus pecados? Somente Deus pode. Nós estamos falando do Filho de Deus, e ele se colocava no lugar dele, como pequeno. Ele sabia que alguém veio antes dele.
Então, para que a gente consiga também, naquilo que a gente tem no nosso coração como ajudante, é nos colocar no lugar de pequenos, que a gente é como aprendizes, assim a gente sempre vai ter algo novo para aprender. E olha a grandiosidade disso tudo, para ensinar nem que seja para alguém que te entrega o. Eu ia falar jornal, né? Jornal quase nem mais existe. Mas alguém que te entrega algo na frente da tua casa. Se você der um bom dia sorrindo, talvez é aquilo que aquela pessoa precisa naquele dia. Não precisa ser algo escrito direitinho. Não precisa. Eu falo muito para a Nath. Quando eu tenho algo para fazer, eu não escrevo nada. Eu nem penso naquilo que eu vou falar. Porque tem uma grandiosidade que se chama fluxo da vida que faz com que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Então, mesmo que você programe, parece que aquilo que tu programa você usa muito pouco. Usa muito pouco. A gente vibra com aquilo que as pessoas precisam na hora, aquilo que elas mais precisam no momento. Então a gente não precisa se apegar muito à teoria e ser só o que a gente é. Na simplicidade que cada um é, parece que as coisas fluem diferente. Se expor à vida como ela é, se jogando Do no rio jeito da que ela é. correnteza. É verdade. E só é um bom professor quem um dia foi um bom aluno. É verdade. Que a gente consiga assimilar tudo isso no nosso coração e tornar isso uma prática no dia a dia. Então, quando menos perceber, a gente vai estar ensinando e transbordando também. É. Achei lindo os comentários de todos vocês. A Graça também acrescentou, ó, pausei uma série sobre a vida de Jesus para assistir a live de vocês. Incrível. Que incrível, né, Grazi? Que incrível. Nós fizemos a formação junto aí, a Grazi, a primeira formação. A gente viveu momentos lindos juntos, né? Coisas que a gente aprendeu junto, na mesma caminhada. Tu tem um bom lugar no meu coração, sempre vai ter, Grazi. E a gente fala, vocês falaram muito do que aprenderam comigo, mas eu também aprendo com cada um, né? E coincidência ou não, fazem 2 anos que eu comecei como professor, né, como formador. E eu sou outra pessoa, tanto que muitos alunos da primeira turma continuam repetindo alguns alunos pela terceira vez já o curso. Não é porque aprenderam, Alguém reprovou lá atrás. não é porque reprovaram, é porque eles gostaram do negócio. É verdade. A gente gosta. A gente faz porque a gente gosta. É muito bom, né, estarmos juntos. E um outro tópico também que eu aprendi recentemente esse ano é que as maiores percepções do Bert não foram na sua meditação matinal, no seu momento de conexão, mas era quando ele, como um humano, ia caminhar com seus alunos, falar sobre trivialidades da vida A e, vida. entre meio às brincadeiras, em alguma conversa mais séria, eles percebiam algumas coisas sobre a vida. Então, muitas das percepções que hoje a gente traz como conhecimento que a gente leu nos livros do Bert, ele teve com os alunos dele enquanto conviviam juntos. E isso me lembra muito aquele professor que você citou antes, que tinha 12 alunos também, e É, que ao invés dele fazer uma apostila e passar e dizer isso, ele disse para vocês aprenderem comigo, vocês vão ter que me seguir por aí. Me sigam pelo tempo que vocês considerarem justo, e então, depois, como tudo na vida, cada um segue o seu rumo. Mas nenhum vai seguir a mesma pessoa. Cada um segue com o coração transformado, porque um toca o coração do outro. E isso é uma via de mão dupla. Então, cada um vai carregar para sempre as marcas no coração que o seu aluno, que o seu professor, que o seu colega deixou, e isso vai fazer da gente uma pessoa diferente. é Isso é verdade. fantástico. E a gente sempre leva algo, né, dos nossos professores. Eu tenho algumas frases de quem mudou meu destino lá atrás, meus professores que mudaram o meu destino. Tem uma frase que ainda eu uso muito nos grupos, que
essa frase de uma das minhas mestras dizia assim, que tudo aquilo que a gente precise nesse momento nos toque e nos ensine. Nos toque e nos ensine. Assim vai fazer com que a gente fique conectado com algo grandioso. Você já imaginou se a gente não tivesse tido aquele conhecimento lá atrás? E esse conhecimento talvez foi a base do que hoje nós somos. Se a gente negasse aquele conhecimento, a gente estaria negando uma parte nossa. A gente não estaria inteiro aqui. Se a gente não está inteiro, a gente não conseguiria nem sequer ser ajudante. Nem sequer ser ajudante. A gente não conseguiria nem tocar no coração das pessoas. A ponto de vocês sentirem a emoção que vocês sentiram só com uma história que eu contei. A gente precisa estar inteiro com todos os que vieram antes. E cada um com o ensinamento que eles tiveram no momento também. E eles foram dignos daquele ensinamento. Eu tenho muita gratidão por cada um deles. Assim eu tenho oportunidade de sempre me mover para o novo. Porque eu levo todos eles. Você imagine a gente sentando lá naquelas 3 cadeiras, né? Eu sempre brinco com a turma lá, com os colegas. Você imagina por que o Ângelo deixa 3 cadeiras lá na frente? Se uma é dele, uma é do cliente, aí a gente pode criar uma realidade de quem seria a outra. Mas sempre tem que ter quem veio antes. A gente faz uma ancoragem com o que veio antes. A gente lembra com carinho. A gente lembra com amor de quem começou tudo isso. E tem muito mais do que os olhos podem ver e do que os ouvidos podem ouvir a respeito desses atos, que talvez a gente só perceba se a gente tiver com o coração afinado para vibrar naquela sintonia. E É verdade. assim, cada um é honrado, né? Cada um que veio antes. E realmente, se eu não sou capaz de ter um bom lugar no coração para cada um, inclusive para aquele professor que às vezes deixou uma marca que você acha que não é positiva, É, é uma parte de você que fica presa, é uma parte de você que fica no passado. Quando a gente honra e tem, inclusive, gratidão até pelos momentos ruins que você viveu com cada pessoa, aí você está pronto para tomar todo esse conhecimento e realmente tomar como um propósito. Porque nada é por acaso. Se as coisas aconteceram do jeito que foram, é porque nada é por acaso. e as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Elas nunca acontecem antes e nem depois. A gente sempre costuma de dizer que as coisas acontecem no tempo de Deus. No tempo dos homens a gente atrapalharia muito. Se a gente gostaria que elas acontecessem no nosso tempo, a gente acabaria atrapalhando muita coisa. Mas se a gente dá um passinho para trás e observa aquilo que está acontecendo na nossa vida agora, imagine alguém que está assistindo essa live que está com uma questão que ela está realmente enfrentando uma dificuldade. Tenta se desassociar daquilo que está acontecendo, dá um passo para trás e tenta observar o que você precisa aprender com aquilo. A gente teria percepções extraordinárias, como vários filósofos já falaram. A gente teria percepções que talvez mudariam o rumo, ou como a gente diz, mudariam o destino, se a gente só sentisse realmente aquilo que realmente faz sentido. E não que a gente não seja capaz de fazer, mas muitas vezes a gente, pela nossa pressa, pela nossa dinâmica de querer fazer tudo rapidinho, muitas vezes a gente acaba atrapalhando o processo natural. A gente acaba atrapalhando muitas coisas, às vezes o processo natural que deveria acontecer naquele tempo. No tempo de Deus, no tempo Kairos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O nosso tempo é o tempo Cronos. É o tempo onde a gente determinaria aquilo que é correto ou não é correto. Mas, na verdade, acontece no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse é onde as coisas realmente acontecem da forma com que elas precisam e devem acontecer. Esse é o tempo exato das coisas de Deus. É verdade. Que essa foi a pergunta, né? Qual é o tempo de Deus no entendimento de vocês? É, Esse cair, né, que você traz. Uma vez perguntaram algo bem parecido para Bert Hellinger e ele respondeu: o tempo certo é um pouquinho depois. é verdade. Só para a gente ter uma noção. Na verdade, talvez a gente só acesse o tempo certo se a gente conseguir vibrar em sintonia com a vida
se a gente conseguir entrar em harmonia com a realidade, aonde realmente você nunca vai se sentir sozinho mais, porque você vai estar conectado com o todo, conectado com Deus que vive no todo. E nesse momento você não vai precisar mais ter preocupações, porque você simplesmente vai saber que as coisas são como são. Você não vai precisar mais nem acreditar, porque você é o todo, você é o universo. Você é a expressão de Deus aqui na Terra também, já que você, como filho, como criatura dele, está vivendo aqui. É a expressão que está aqui para experienciar a vida, para usufruir também daquilo que a vida tem de bom, para fazer diferente e fazer a realidade ficar melhor graças a que você está aqui. E se você está conectado com essa realidade e com a vida como um todo, você simplesmente vai agir e as coisas vão acontecer no tempo certo, mas sem o nosso entendimento. Nossa capacidade cognitiva é tão pequena diante da complexidade que é a vida. A gente só consegue se conectar com a vida nessa sintonia se a gente abrir mão, talvez, de entender e de saber, mas simplesmente estar com, simplesmente permitir que o fluxo da vida te guie, permitir que esse rio de forte correnteza te carregue, mas você continua nadando. Você não sabe mais se o que te move é você que está agindo ou se é a correnteza que está te empurrando. Isso também é sabedoria. Sabedoria é quando chega aquele momento que você já não sabe mais se é você ou se é a vida que está decidindo através de você. Se é você ou se é Deus que está te usando como instrumento. Você simplesmente está na ação. Então as coisas acontecem. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que é muito imediatista. Muito imediatista. E a É, gente sabe que a principal habilidade que alguém precisa ter para se tornar uma pessoa próspera financeiramente falando é ter um horizonte temporal maior. É não ser imediatista, em outras palavras. E quando a gente aprende a colocar tudo no 2x, quando vai assistir um vídeo, por exemplo, a gente a gente está perdendo a noção de plantio, de compreender as estações do ano, de compreender que agora é tempo de semear e só depois será tempo de colher. De colher. A gente está querendo apressar um pouquinho. A gente está ficando ansioso por se afastar do essencial. é, a gente só precisa escolher as boas sementes, porque a colheita ela sempre vem, mas sempre de acordo com aquilo que a gente planta. A colheita ela é certa, mas a gente precisa escolher boas sementes, porque a colheita ela vem. Se você plantar algo relacionado que não é justo, que causa discórdia, aquilo que você vai colher lá na frente. Mas se você escolher boas sementes, algo que vai ajudar, que vai transformar as vidas das pessoas a partir desse ponto, é aquilo que você vai colher ali na frente. Essas são as bênçãos que às vezes a gente recebe da vida, às vezes por uma grandiosidade de estar aqui, simplesmente estar aqui. Essa é uma graça que a gente deveria agradecer todos, a todos os dias. Hoje eu escolho permanecer vivo e muito bem vivo. E se eu puder de alguma forma tocar no coração das pessoas, que isso se torne em crédito, para que eu permaneça um pouco mais. Mas como Milton Erickson dizia, né, só mais um dia. Mas isso a gente pode ir reforçando todos os dias, né? Todos os dias, até aonde vale a pena. Pode ser 100 anos, pode ser 90, pode ser 110, mas como um professor nos fez pensar muito na última aula, a gente precisa perceber se a gente está preparado para as despedidas, porque uma vida longa faz com que a gente precise estar muito preparado para as despedidas. Às vezes deixar alguém no caminho, às vezes deixar um colega, a gente precisa estar muito bem preparado. E assim também funciona como aluno e professor. A gente sabe que não vai ser um caminho permanente. Vai ser até onde um precisa do outro, onde alguém precisa aprender com alguém que sabe ensinar. Em muitos momentos vai ser uma via de mão dupla. Talvez eu não sei quem que está aprendendo, quem que está ensinando a mais.
Até uma vez eu comentei com o Ângelo, tem constelações que eu faço que eu não sei quem é que fica devendo para quem, sabe? Eu aprendo tanto ali naquele movimento, tantas coisas parece que transformam a partir daquele ponto. Até eu disse pro Ângelo, eu não sei quem é que fica devendo para quem. Você imagine quantos créditos a gente recebe a partir desse ponto. As pessoas que estão assistindo, quantas coisas elas conseguem transformar a partir de um movimento onde uma pessoa tem coragem de abrir o livro da vida dela perante a um grupo. Por isso que tem que ter muito respeito com as constelações. A constelação é algo muito grandioso, onde a gente precisa respeitar. Em primeiro lugar, respeitar aquilo que está sendo apresentado, ter clareza o suficiente que quando a constelação acaba, a gente precisa, de certa forma, respeitar o tempo. O correto não seria nem comentar. Mesmo a pessoa que está constelando, parece que aquela semente ela frutifica muito mais, vai render muito mais bons frutos a partir do momento que você deixa a semente. Ela tem um momento de germinação, onde literalmente ela precisa ficar paradinha, coberta, naquele solo fértil, depois ela vai render frutos. Mas tudo é um processo. A gente precisa respeitar esse tempo, precisa respeitar esse processo. E as constelações a gente percebe que ela é assim. Tudo é um processo. Ela vai agindo por muito tempo, mas muito tempo. O Bert mesmo, o criador das constelações, ele falava, após você olhar para um tema, o correto é não mexer mais nisso por 2 anos, lá no início. Depois ele foi vendo que podia ser um pouco diferente. Mas olha só a grandiosidade dele. Ele não ficou apegado àquilo que ele falou mesmo lá no início. Ele foi percebendo que sim, pode ser modificado. Olha a humildade que esse cara tinha de dizer que até o ensinamento dele não era correto quando ele começou. Olha a humildade que o Bert tinha. De ele mesmo perceber que ele podia olhar para algo que ele disse, perceber que talvez naquele momento, sim, ele estava certo, mas através de uma outra percepção podia ampliar ainda mais aquele conhecimento dele. Ele tinha muita humildade no coração, mas muito, se a gente olhasse para aquilo que ele nos ensinou, né? Nossa, a gente daria um salto, mas muito além daquilo que a gente poderia imaginar. Bert Hellinger, o criador das constelações. Tá dando um eco aí. Estabilizou agora, Ângelo? Pra mim tá tranquilo, tá? Beleza. Vocês estão ouvindo minha voz duplicada também? Eu tô ouvindo normal. Tô ouvindo bem. Pode ser só aqui, então. Mas tá complementando como a gente ainda tem a ver com o Milton Erickson e com todos esses que vieram antes. O pessoal também tá ouvindo, né? Tá cortando. E da minha voz, vocês estão ouvindo bem? Só do Ângelo? Bem? Então, até que o Ângelo restaure ali, eu vou contar uma pequena história que o Milton Erickson, ele falou, né? E o Ângelo nos trouxe esse conhecimento. E a gente, como bons jaguarianos, eu fui lá e disse assim, mas eu vou ver se essa experiência realmente dá certo. Domingo de manhã eu estava em Passo Fundo, né? A Nath tinha um compromisso lá e eu disse assim, mas eu vou fazer essa experiência que uma cliente do Milton Erickson fez. Eu vou parar na frente do prédio do Ângelo, vou tentar me conectar com ele para ver o que acontece. Eu fiquei 1 hora parado lá na frente do prédio do Ângelo. Tinha mandado um bom dia para ele quando eu cheguei, tá? Foi um bom dia bem discreto, só bom dia mesmo. E aí eu fiquei lá. E ali eu fui tendo várias percepções. E uma delas foi tão grandiosa, mas tão grandiosa, que quando eu estava cerca de uns 50 minutos, uma cliente minha me chamou e disse assim, eu acho que Deus me abandonou.
Eu acho que Deus me abandonou. Deus não está mais me olhando. Eu fiquei um pouquinho meditando a respeito daquilo. Eu me conectei com uma canção e enviei essa canção para ela. E depois eu enviei a canção para o Ângelo e contei da história que tinha acontecido. Essa canção que eu enviei para ela é Rastros na Areia. Onde, quando parece que tudo na nossa vida está andando a mil maravilhas, parece que a gente vê os dois rastros na areia. Parece que sim, sempre tem alguém andando do nosso lado. Mas naquele momento de dificuldade, onde a gente imagina que a gente está sozinho, que não tem ninguém, a gente só olha que só tem um rastro na areia. Então parece que tem uma força superior que te diz assim, que naquele momento onde você se sentiu sozinho, onde a tua percepção era que você estava caminhando sozinho no deserto, ali foi o momento onde eu te peguei no colo e onde eu carregava você. A gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. E isso me fez me conectar com uma informação quando o Ângelo diz assim: a gente precisa se encontrar com mais frequência. Porque olha a grandiosidade disso tudo. Se o sucesso de um também é sucesso dos outros, quanto mais conectado a gente tá com quem tem sucesso, mais sucesso a gente também vai ter. Isso é aquilo que a gente sente na alma, aquilo que a gente sente na conexão que o Ângelo falou, às vezes só através de um olhar. Parece que todos somos um. É um conjunto que dá certo. A gente só precisa se permitir. Às vezes, deixar aquilo que parece que é uma tarefa que não tem como deixar e vai lá, pega aquela espumante que está na geladeira e segue o fluxo. Vai até onde a gente se sente bem. É gratificante e faz bem. Parece que depois a vida ela toma um novo caminho. Para quem sabe, para quem sabe já fez isso, sabe que é muito verdadeiro. Muito bem. Muito bem. Edgar, experimenta Edgar, desligar o teu experimenta microfone desligar só o um pouquinho, microfone só um fazendo teste. pouquinho fazendo teste. Tá. Aí, vamos ver se continua dando eco. Não, né? Ó, estamos aprendendo a lidar. Quando dá eco, é só o outro desligar o microfone. E aí, quando for falar, troca o microfone. Mas, Edgar, a gente já passou do nosso horário, na verdade. Então, eu queria te agradecer imensamente por você vir aqui, por você me convidar. Nem sei de quem que partiu o convite, eu acho que foi o teu até, de fazermos essa live. E então, quero te agradecer por compartilhar tantas percepções, por ter essa iniciativa também. Dia 10 eu vou fazer outra live com a Fernanda sobre aprendizados, como aumentar a nossa capacidade de aprendizados também. Isso é muito bom também para que a gente possa trazer mais para perto todo mundo que está aí, né, para que a gente possa contribuir no sucesso também de outras pessoas. E como você bem disse, o sucesso de um é o sucesso de muitos também. Antes também de encerrarmos, tem uma frase que eu não lembro de ter falado, mas o Edgar anotou e me deu uma caneca de presente com essa frase, que ele disse que fui eu que falei em algum dia, em algum curso, que é: na vida o mais importante não é ter tudo o que você quer, mas sim amar verdadeiramente tudo o que você tem. Esse talvez seja um dos segredos da felicidade. Então, que a gente possa olhar para o nosso redor, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente tem no nosso coração, para as nossas percepções e considerar suficiente. Olhar para tudo que a gente tem, para as pessoas especialmente, né? Lembrando também que a gente nunca está sozinho, e entender que isso é o suficiente. E quando a gente transbordar de gratidão, quando a gente transbordar de aceitação por tudo isso sendo perfeito do jeito que é,
aí sim a gente vai estar num nível capaz de receber algo mais. Porque a quem tem muito, mais lhe será dado. Então que a gente possa sempre lembrar de ser grato, fazer como Milton Erickson, né, que quando ele foi dado pela medicina como caso perdido, ele olhava para o pôr do sol e ele dizia: eu quero ver esse pôr do sol mais uma vez. E aí no outro dia ele estava lá, vivo. Ele olhava para o pôr do sol e ele dizia: eu quero ver esse pôr do sol mais uma vez. E assim ele continuou por anos e anos, muito além do que a medicina disse que ele conseguiria ver o pôr do sol. E que a gente possa ter essa mesma fé, de todo dia a gente olhar para a vida e renovar os nossos votos de eu fico vivo, renovar os nossos votos de eu quero transbordar, eu quero ser útil, eu quero que a vida encontre seu propósito em mim, para que eu faça valer a pena isso aqui. Tantos de nós, antes de nós, né, passaram por tantas dificuldades para que o conhecimento chegasse a nós, para que a vida chegasse a nós. Então, a gente honra eles, usufruindo, fazendo valer a pena e deixando um legado também, uma marca. E espero também, né, que nós, o Edgar e eu, humildemente, possamos ter deixado essa marca no coração de vocês que estão aqui hoje também. E aproveitando também, sexta-feira nós vamos ter grupo aqui em Passo Fundo, né? Fica o convite a todos, grupo de constelação. Edgar, quando que é teu próximo grupo mesmo? Se você quiser falar. Ah, daí tem que ligar o microfone. Agora sim. Amanhã à noite eu tenho um grupo aqui em Tapejara, né? Às 19 horas. 19h30, acho que é. Tenho um grupo aqui em Tapejara. E quem me segue nas redes sociais pode me seguir lá, que a gente divulga lá no Instagram todos os grupos que tem. Mas só fazendo uma retificação, aquela frase que está na tua caneca, quem anotou foi a Nath. Ela é excelente em anotar frases. Então foi ela que anotou a caneca e ela disse assim: aquela frase vamos usar. Eu disse: show de bola, tu tem essa percepção, vamos botar lá. E é fantástico mesmo. Parece que essa frase ela lembra muito você. É uma frase verdadeira, uma frase que a gente percebe que faz muito sentido. Até mesmo que já faz quase 2 anos e ainda o Ângelo está usando a mesma caneca, né? Acho que gostou. Mas esse é um presente dos alunos, não foi um presente meu. Esse foi um presente dos alunos da primeira turma, que todos eles têm um bom lugar nesse presente, pode ter certeza. E eu gostaria de agradecer, né, todos vocês, como o Ângelo falou mesmo. Espero que aquilo que a gente trouxe hoje tenha tocado no coração de vocês, né? E a gente sabe que vocês têm um coração lindo para receber todas essas informações. Tem vários rostinhos conhecidos que a gente viu aqui, né? A gente só tem que agradecer, né, por essa oportunidade. E essa oportunidade de ser alguém que está aqui para servir. E daqui a pouco muitos também estarão. A gente só precisa ter o tempo certo. O tempo certo é o tempo onde a fruta está madura. Se a gente querer tirar ela um pouquinho antes do tempo, talvez a gente não vai conseguir ter o sabor o suficiente. Então, esperar o tempo certo para que a fruta esteja verdadeiramente madura. Assim a gente vai ter a doçura que a vida nos apresenta. Parece que fica mais leve. Parece que tudo se transforma com uma outra realidade. Mas gratidão é a palavra que me vem agora por esse momento que eu consegui compartilhar com o Ângelo e compartilhar com vocês também. Fico muito grato mesmo. A nossa live e as pessoas que tiraram esse tempinho para nos assistirem, né? E a vida. Valeu, pessoal. Boa noite. Gratidão, diga gratidão a todos. Até mais.